Olá, gente, internautas do Portal Sublinhado, aqui do Alto Uruguai Gaúcho, Alto Uruguai Catarinense, claro, todo mundo, né? Pela internet hoje em dia. Está aí o Edson Boaventura, pesquisador, historiador, ufólogo. Edson, há exatamente um ano, um pouco mais, dia 10 de janeiro, a gente gravou para desmistificar a onda de aparições, e eram Starlinks. Fizemos e repercutiu muito. E agora estamos fazendo esse contato novamente com você, e muito obrigado pela gentileza nesse teu tempo escasso de tantos contatos até internacionais com a mídia, né? E tirar um tempo para o Sublinhado é lisonjeiro para nós. 30 anos agora, né? Dia 20 do caso Varginha. E você tem o livro documentário Montando Quebra-Cabeça, né? Do caso Varginha, e eu quero introduzir por aí. Esse quebra-cabeça tá montado ou não tá montado? Satisfação? Olha, tudo bem, eu agradeço a oportunidade aí. O quebra-cabeça de Varginha, infelizmente, ainda não tem todas as peças para a gente vislumbrar o que de fato aconteceu. O que a gente sabe hoje, passados praticamente aí 30 anos, né, vai fazer dia 20, a gente percebe que muita coisa evoluiu, algumas coisas a gente já entende melhor o que aconteceu. Por exemplo, no começo de todo o estudo em 96 do caso Varginha, a gente imaginava uma criatura, duas criaturas. Hoje a gente consegue provar 5 criaturas, né? Foram operações que envolveram 5 criaturas distintas. Embora existe uma testemunha militar que acabou conversando com a gente, que comentou que para os Estados Unidos foram 6. Ou seja, se 6 foram para os Estados Unidos, algumas a gente sabe que ficou aqui no Brasil em instalações militares bem controladas. Por exemplo, Aramar, que fica em Iperó, no interior de São Paulo, que é uma base de segurança máxima da Marinha brasileira. Lá a gente sabe que uma criatura foi encaminhada. A gente soube mais recentemente que um tenente médico do Exército também executou toda uma necrópsia numa das criaturas num hospital chamado HGE, que fica na cidade de Juiz de Fora, Minas Gerais, né? Então a gente tem já o nome do médico, confirmação inclusive de um sargento lá da base militar lá, que pertence à região de Juiz de Fora. Então, de fato, a gente tem uma série de detalhes do caso Varginha que estão somando e dando mais peso. Embora, na atualidade, a gente vislumbrou aí um documentário feito por uma emissora, e assim, foi um documentário totalmente tendencioso, tentando desconstruir o caso Varginha, né? Chegou ao ponto de um dos pesquisadores principais, que era o Birajara Franco Rodrigues, afirmar, né, publicamente, que na verdade o que as meninas viram, né, a Liliane, a Kátia, a Valquíria, seria na verdade o Mudinho, que é um personagem extremamente conhecido lá em Varginha. E esse Mudinho, né, tá vivo até hoje. Eu cheguei inclusive tirar uma fotografia agora recente com o Mudinho, e o que acontece? O Mudinho não tem nenhuma condição de ser a explicação para a criatura de Varginha, para as criaturas, né? O Mudinho teria que ter um poder de multiplicação muito grande. E o interessante é que na época, lá em 97, né, passado aí algum tempo do caso Varginha, foi feito um IPM, que é um inquérito policial militar, pelo Exército Brasileiro, que foi um IPM tendencioso também, que chegou à conclusão de que a criatura era o Mudinho. E lá está escrito, dentre outras mentiradas, que a criatura, né, seria o Mudinho sujo de lama, porque tinha chovido muito. Agora, um detalhe que as pessoas só tem um detalhe, muitas vezes não sabem... Só tem um detalhe, as meninas que são senhoras hoje, elas dizem... falaram como meninas e falam como senhoras hoje. Gente, nós conhecemos o Mudinho, não era o Mudinho, podia ser outra coisa,
menos o Mudinho. Desculpa, te cortei, se tu quiseres continuar e entrar no seguinte. Sim. Também, na seguinte questão, General Lima também, nesse documentário, nega a participação do Exército. E aí eu quero te falar, esse documentário no quebra-cabeça. Essa aqui é uma foto do Mudinho atual, né? E você vê que o Mudinho é branco, ele não é escuro que nem a criatura. E um detalhe que às vezes passa desapercebido é que assim, o IPM falou que era o Mudinho e que ele estava sujo de lama por causa da chuva que caiu lá. Hoje nós temos testemunhas que afirmam que o Mudinho, na hora que as meninas viram, não estava naquela localidade e sim num estádio. É o estádio, um ginásio que tem lá, que é o ginásio do Marcão. Então a gente tem testemunho de pessoal. Não, o Mudinho estava lá esse horário, estava ali com a gente, tudo, antes da chuva cair. Então, o que acontece? As meninas viram a criatura antes da chuva, então não tem por que colocar no IPM que era o Mudinho sujo de lama, porque a chuva não tinha nem caído ainda. Então é impossível ter sido o Mudinho. Além do mais, essa criatura apareceu para várias pessoas, são inúmeras testemunhas. Hoje a gente tem aproximadamente 150 testemunhas que participaram direta e indiretamente do caso, testemunhos civis, militares, né, que falam a respeito do caso Varginha. Então, não tem como ser tanta gente assim. Do General Lima, que você falou, sim, o depoimento dele, eu já esperava que fosse daquela forma truculenta, como foi no passado, e negando tudo, né? Porque ele, como um representante da arma, né, do Exército Brasileiro, ele foi orientado dessa forma. Agora, o que ele foi muito infeliz na fala dele é falar que o ufólogo vive disso, de inventar mentira e de ganhar dinheiro com isso, né? Ele não sabe nada de ufologia, não conhece o trabalho de um ufólogo e falou essa besteira em rede nacional, infelizmente, né? Agora, o que nos chamou a atenção no documentário, assim, que foi um ponto positivo do caso Varginha, é que o médico legista Dr. Fortunato Badan Palhares, né, envolvido na história, ele foi entrevistado novamente, logicamente negou mais uma vez, mas ele falou um negócio interessante, que ele nunca tinha falado em lugar nenhum. E vale a pena a gente lembrar aqui que o Badan, naquela época de Varginha, ele fugia que nem o diabo da cruz, né, dos ufólogos, da imprensa, e negava veementemente. Só que nesse documentário agora ele falou o seguinte, que ele recebeu um telefonema do Exército e que o Exército falou que para ele não sair da operação, que chegaria alguma coisa de Varginha para ele analisar. Então isso é muito interessante. Ele disse que não chegou nada para ele. Eu tenho informações de pessoas próximas ao Badan que me confidenciaram que ele sim deu um depoimento durante uma festa de final de ano junto com os parentes dele. Essa pessoa chegou a ser namorado da sobrinha do Badan Palhares, e essa pessoa comentou que ele afirmou para toda a família que recebeu 3 seres na Unicamp, sendo 2 vivos, um foi levado para o IFISH, outro para a patologia avançada, uma criatura que estava machucada, e a criatura morta foi encaminhada para o Hospital das Clínicas, num subterrâneo, onde então uma equipe fez a necrópsia, né? O Corradim Métis, o próprio Badan, uma turma lá de médicos esteve envolvida. Já as criaturas vivas foram operacionalizadas ali, tentaram fazer hemograma, outros testes, lá no instituto onde trabalha a doutora Fátima, né? Então tem o departamento dela, tudo direitinho. Foi ali que eles tentaram fazer algumas experiências com essa criatura. Então assim, tem coisas positivas no documentário e tem coisas negativas e positivas, né? Na verdade tem extremos, né? Você citou aí, por exemplo, o Birajara, né? E tem o extremo que é o Pacatino, que se ofendeu muito e chegou a chorar.
Em relação à questão de porão que você cita, eu vou pegando aqui né, entre linhas suas. Mostraram no documentário um porão lá cheio de máquina, de fio, um porão escuro, até com teto baixinho, que ali não poderia ter, mas pode se mostrar o porão que quiseram também mostrar. Agora, você disse ali do mudinho, né, que ele tem pele clara, enfim, tal. Porém, o documentário e outras coisas que eu já assisti fala e agora o médico que mudou a versão, em branco, que parece um anjo, cor branca. Aí tem a cor marrom, tem a cor verde, eu não sei se teve a cor cinza também. O que você me diz isso em relação a estes seres, as cores? Olha, na época de Varginha, houve 3 tipos de criaturas que apareceram lá. As marrons, de olhos vermelhos, as peludas de olhos vermelhos e o famoso grey, né, que é aquele cinzento de olho preto. Né? Desses cinzentos, até então, eu nunca ouvi falar que foram capturados. Só os peludos, né, de olho vermelho e os marronzinhos. Aqui no meu livro, no ETs de Varginha Montando Quebra-Cabeça, tem um relato do dia 22 de janeiro que fala a respeito de uma dessas criaturas que foi visto na zona rural de Três Corações no dia 22 de janeiro de 96, né? Essas criaturas greys. No caso do depoimento do Dr. Venturelli, que eu reputo como real e confiável, inclusive pessoas que analisam expressão facial, se a pessoa está mentindo ou não. Por exemplo, o Ricardo Ventura, que faz esse tipo de coisa, ele analisou o depoimento do Dr. Ítalo Venturelli e falou que ele está falando verdade. Né? Ele não está inventando uma história da carochinha. E o Dr. Venturelli, ele falou, né, dessa criatura branca e tudo mais. Eu estive conversando com a Liliane Silva, que é uma das testemunhas, uma das meninas, e ela esteve com o Dr. Venturelli lá em Varginha, perguntou sobre isso, né, porque era uma característica, a criatura branca, meio angelical, tal, fugia um pouco dos padrões. E aí o Dr. Venturelli, segundo o que a Liliane Silva me falou, disse que foi no momento que a criatura já estava morta, né, que a criatura era marrom e depois quando ela faleceu, quando ela morreu, aí ela ficou numa tonalidade mais brançada. Isso é normal, né? Quando as pessoas morrem, fica mais pálida a pele, né? Então tem esse tipo de coisa. Agora, eu estarei em Varginha, agora em janeiro, para comemorar os 30 anos do caso Varginha. Vou estar lá a partir do dia 23 de janeiro, vou ficar até o dia 26. E se o Dr. Venturelli estiver lá, eu pretendo fazer uma entrevista com ele e tirar também todas essas dúvidas em relação a essa cor da criatura. Depois eu vou publicar no meu canal também para que as pessoas saibam a verdade. Porque essa emissora que fez esse documentário, como são entrevistas gravadas, eles fizeram uma montagem tendenciosa, cortando falas, né, para dar a entender que eles queriam lá, né? E me causa muita surpresa quando eles fizeram uma montagem voltando para desconstruir o caso Varginha e desqualificar alguns pesquisadores, inclusive, justamente nesse momento que o caso faz 30 anos e neste momento em que o caso Varginha ganha mais repercussão, ele aumentou, né, a visualização, a mídia quer saber. O doutor Venturelli veio, deu a cara para bater ali, falou a verdade do que ele sabia. Eu acredito que ele não falou tudo ainda, ele deve ter um trunfo na manga, de repente até um vídeo, vai saber, né, para ter falado. Sabe qual é o testemunho que eu vejo mais sincero de todos? É o do senhor aquele que foi com a caminhonete lá no terreno, logo que caiu o objeto, que ele disse que pegou algo parecido com uma folha na mão que desdobrou automaticamente, foi expulso, senão ia estourar a cabeça dele. E depoimento desse senhor me parece muito sincero. Agora eu quero dizer o seguinte... Então, esse depoimento eu não acredito e eu tenho informações para desacreditá-lo. Olha aí. Porque na época, o grupo dos 7 investigadores principais, eles receberam esse depoimento do Carlos de Souza em 1997,
né? Então já tinha passado algum tempo e tudo mais. E o Claudeir Covo, falecido Claudeir Covo, que era um dos pesquisadores, ele chegou a analisar profundamente esse caso junto com outros pesquisadores e ao final ele redigiu um documento onde ele dizia que o caso do Carlos de Souza era 50% confiável, ou seja, um percentual muito pequeno para algo desse tipo. Por quê? Porque detalhes, por exemplo, que ele vê a nave, a massa e o pedaço de metal volta ao normal, tal, naquela semana, naqueles dias, estava passando na sessão da tarde um filme chamado Incidente em Roswell, onde acontecia cenas parecidas com o que ele descreveu naquele caso. Pode ser que ele tenha visto uma nave, alguma coisa, mas a queda, onde foi falado que caiu na fazenda Maioline, eu particularmente descarto completamente, porque na época eu estive lá junto com uma equipe, levamos detetores de metais, não achamos nada, fizemos toda uma varredura com moradores da localidade, paramos nos bares ali da comunidade, perguntando, vocês viram alguma movimentação de caminhões do exército, alguma coisa diferente? E ninguém viu nada. E hoje a gente tem depoimento, só para terminar isso, e hoje a gente tem depoimentos de militares que afirmam que, na verdade, a nave caiu na zona rural de Eloy Mendes, que é uma cidade que fica ali próxima. Então a nave passou, foi vista pelo casal Eurico e Oralina soltando fumaça e foi cair na zona rural de Eloy Mendes. Hoje a gente tem depoimento de militares que estiveram nesse acampamento, que inclusive tinha americanos, equipamentos de ponta tecnológicos que foram trazidos dos Estados Unidos, que eram equipamentos que hoje a gente sabe que é para resgate quando tem acidente aéreo, esse tipo de coisa, e inclusive foi orientado naquela época para esses militares, caso alguma pessoa curiosa chegasse no local onde tinha caído aquela nave, era para informar que eles estavam fazendo um resgate de um satélite e ponto final, para não deixar as pessoas, né, chegarem próximas e tudo mais. Então, a queda efetivamente foi em outro lugar. Esse Carlos de Souza, ele já mudou a versão dele 3 vezes. E aquela coisa, eu já pedi também para esses caras que analisam a feição dele, né, os gesticulação, e fala assim, cara, ele está mentindo descaradamente mesmo. Interessante, para ver como esse caso ele abre um leque, a capilaridade do Carlos Varginha, poderia até entrar em bolsas de apostas, fazendo recortes. Por exemplo, eu vi a sinceridade dele, você já não viu a sinceridade nele, e assim abre muito leque, e isso que se torna interessante. Mas vamos lá, só para fechar aqui sobre o documentário, não fechar sobre o documentário, mas sobre essa questão de seus questionamentos, também tem sobre o documentário da TV agora há pouco, né, de que me pareceu no fim o próprio repórter principal, que é da região, meio constrangido no fim, ao fechar o documentário, meio constrangido talvez com o desfecho do que foi feito o documentário. Mas vamos lá, Edson, se o policial se contaminou, por que outras pessoas, até dentro de hospitais, bombeiros, exército, não se contaminaram também? Essa é uma pergunta da qual eu não tenho resposta, mesmo porque a gente supõe que talvez ele tenha se contaminado com uma bactéria que, segundo o doutor Janini, que é o legista, né, que fez toda a autópsia do Marco Elixerez, ele me falou que a bactéria que levou ele à morte, né, que deu a septicemia e tudo mais, é uma bactéria que ela raramente aparece em seres humanos. Ela dá em animais, né? Então é um negócio estranho. Como ele tinha um arranhão embaixo da axila, né? A camisa estava rasgada, a própria Marta Tavares, que é irmã do Marco Elixerez, comenta isso, que ele trabalhou naquela noite, a camisa estava toda molhada, porque tinha chovido também, e estava rasgada. Depois a gente ficou sabendo que ele sofreu um arranhão dessa criatura. Se isso entrou ali alguma bactéria, entrou alguma coisa, a gente não sabe, mas legistas médicos, aí as palavras dos médicos, não do Edson, né, dizem que eles, em dezenas de anos de trabalho, nunca viram uma pessoa tão saudável como o Marco Elixerez, um rapaz, um jovem de 23 anos, ser levado a óbito
rapidamente por uma bactéria desse tipo. O Dr. Janine falou que era uma superbactéria. Quando eu comentei com ele, poderia ser alguma coisa do ET, ele deu uma desconversada, né? Meio que sem jeito ali, talvez soubesse de mais coisa, né? Mas não quis falar para não se complicar. Mas hoje o Dr. Janine admite que pode estar sim relacionado ao contato que o Marco Elixerezi teve com essa criatura, né? Então isso é bem interessante. Outra coisa interessante que o Dr. Janine me falou e que eu tinha certas dúvidas, a gente ouviu de pessoas lá em Campinas, no cemitério dos Amarais e na Unicamp, que o cérebro do Marco Elixerezi teria sido retirado para estudos. E quando eu estive pessoalmente na casa, no apartamento do Dr. Janine, eu perguntei para ele, olha, você sabe alguma coisa, se foi tirado realmente o cérebro do Marco Elixerezi para estudo e levado para Campinas? Ele me afirmou que sim, que foi retirado. Ou seja, se era apenas algo normal, será que esse seria o procedimento, né, de retirar o cérebro? Aí teria que tirar o cérebro de todo mundo que morrer, né, para fazer algum estudo, alguma coisa. Então, nesse detalhe, a gente vê o grau de estranheza desse tipo. Mas do documentário ainda, eu queria citar mais uma parte, que foi a parte mais polêmica, quando é acusado, né, o Vittorio Pacatini, um dos pesquisadores, de ter pagado 5 mil reais, sei lá, na época, para uma pessoa. Eu afirmo, né, que eu estava naquela época, nesse local, né, que era dia 4 de maio de 96, quando foram coletados os depoimentos e tudo mais, e dinheiro nenhum foi pago para ninguém. Tanto é que o Militar 2, que aparece no documentário, ele disse que não recebeu dinheiro. Agora, o Militar 3 me parece uma jogada para gerar mais audiência da Globo, já que ele não aparece com a cara limpa e fazendo algumas afirmações graves. Nós sabemos quem é esse militar, eu acredito que até o Pacatini deve tomar algumas medidas judiciais contra essa pessoa, porque ela nunca recebeu dinheiro nenhum, nunca nenhum dinheiro para poder pagar. Okay. Mas a questão da... Não sei se foi a Kátia, se foi a Liliane ou se foi a Valquíria, as irmãs que viram lá junto ao terreno, lá o ser... Elas, eu não sei qual delas, se foram 2 das 3, mas não foram as 3, se queixaram um pouco do Pacatini em relação ao Pacatini ter dado uma desaparecida. Isso, então, isso é um detalhe importante, que assim, os 2 pesquisadores principais que faziam parte do grupo dos 7 pesquisadores, era o Birajara e o Vittorio Pacatini. Os 2 foram inquiridos para prestar depoimento no inquérito policial militar da ESA, da Escola de Sargento das Armas, lá do Exército. Então, quando teve aquele PM, os 2 pesquisadores que foram chamados a depor, por 4 horas eles ficaram em poder e sofrendo ali algum tipo de pressão psicológica, etc. e tal, e não deixaram, inclusive, eles irem no banheiro, né? O Pacatini me contou isso na época também, e se eu perguntar para ele, ele vai me reafirmar isso. E o que acontece? Provavelmente houve, isso eu não posso afirmar, mas eu acredito que teve algum acordo ali. O Pacatini já me falou que ele tinha um acordo com os militares, por isso que ele ficou sumido 25 anos. Então, não sei qual foi a motivação, qual foi a contrapartida, isso eu não vou entrar em detalhes. E da mesma forma como aconteceu com o Pacatini, que ficou ausente do caso durante 25 anos, o doutor Ubirajara Franco Rodrigues também fez o mesmo, só que ele entrou com um posicionamento totalmente contrário, dizendo que não acredita de mais ninguém, né? Ele escreveu um livro, se você ler o livro dele e ver a postura dele atualmente, é totalmente incongruente, totalmente descabida, né? E ele ficou também sumido durante um tempo. Curiosamente, ele foi elevado a chefe da OAB lá em Varginha, né? Então tem toda uma história, né? Vamos dizer assim, profissional, interessante, né? E alguma coisa deve ter acontecido.
Só que assim, o Pacatini, depois de 25 anos, ficou livre desse acordo. E ele voltou para o caso Varginha. Já o Birajara, talvez, não sei se teve algum acordo, alguma coisa. Eu, assim, imagino que talvez tenha tido algum tipo de coisa. Por isso, essa mudança drástica de opinião e de mentalidade. Porque é impossível um cara que conversou com inúmeras testemunhas simplesmente falar, agora é o mudinho e ponto final, e não fala mais nisso. Quer dizer, é muito estranho essa postura que ele adotou. No caso do Vitório Pacatini, eu tenho plena convicção que não foi dado dinheiro para ninguém, mesmo porque o ufólogo nunca pagou. Então eu quero fazer uma pergunta para você, particularmente. Aliás, já são 25 minutos de conversa. Estou falando com o Edson Boaventura, que tem muitos fãs, inclusive, aqui na nossa micro-região do Alto Uruguai Catarinense, do Alto Uruguai Gaúcho. Pesquisador, historiador, ufólogo. E depois eu quero mudar um pouquinho. Você tem mais 10 minutos? Tem, opa, então, vamos embora. Eu só quero pegar ainda essa questão que você estava falando, e depois eu tenho mais 2, 3 perguntas aí sobre esses 30 anos do caso Varginha. Você, caso Cláudio, Operação Prato, Varginha e N casos aqui do Sul, enfim, também, recebeu proposta de eu falo se eu ganhar alguma coisa, enfim. Você, nem vou perguntar, nunca... Deve ter, não, com certeza, senão eu não está conversando com você. Então, o meu site é sério, tem credibilidade, eu não ia ter escolhido pela segunda vez o Edson Boaventura. Mas, do outro lado, já te pediram dinheiro para falar? Do outro lado, tipo militares? Não, qualquer pessoa. Testemunhas, enfim. Vou te contar a história. Na época de Varginha, a gente sofreu muita ameaça, né, por... ameaça telefônica, o pessoal ligava e ameaçava, para de falar com isso, teu filho estuda na escola tal, endereço tal, de repente pode acontecer um acidente com ele. Então teve muito disso. Agora, mais recentemente, quando a gente reacendeu o caso Varginha, militares entraram em contato comigo, e como a gente tem uma certa reputação, o que a gente fala, né, a gente sempre busca a verdade, trazer a verdade, somente a verdade para as pessoas. Esse militar fez a seguinte proposta, perguntou para mim qual era o meu preço, qual o valor que eu queria financeiro para dizer que a criatura de Varginha era um macaco com deformidades, tá? Só que eu não aceitei, não vou aceitar de jeito maneira esse tipo de coisa, né? Não faz parte do meu caráter esse tipo de coisa. Eu podia estar rico, morando lá na Europa, né, e lá em Paris, sei lá, em qualquer lugar tranquilo, com a minha esposa, com a minha família, mas eu seria um baita de um traíra, né, como alguns desses ufólogos estão fazendo aí agora. Agora, com relação à Operação Prato, Noite Oficial dos OVNIs, caso Cláudio, ainda não recebi nenhuma proposta indecorosa, mas acredito que pode vir em algum momento esse tipo de coisa. E um alerta que eu vou fazer agora para toda a comunidade, vocês que estão nos assistindo, nos ouvindo aí, fiquem atentos, porque certas emissoras devem estar compradas por esses militares aí que querem ter o acobertamento das informações. E aí, por que os governos querem acobertar? Por conta da ganância tecnológica em possuir essa tecnologia das naves, né, ter esse conhecimento, e essas emissoras podem, né, em algum momento, receber dinheiro, né, propina aí, para que venham criar outros documentários para desconstruir alguns outros casos clássicos brasileiros, como escuta isso e anota que eu estou falando, Noite Oficial dos OVNIs, Operação Prato, caso Cláudio e etc., né? Casos aí que a gente sabe da veracidade, mas que provavelmente, por conta do acobertamento, vão tentar minar isso. Mas então, Edson, Varginha. Não estava na hora de surgir o tal do vídeo dos 35 segundos que o Pacatini disse ter visto? Não estava na hora ou não tem mais esse vídeo? Eu não sei, cara, porque foi o Pacatini que viu, né, o depoimento dele. Eu não posso falar daquilo que eu não vi, né? Agora, eu sei de outras pessoas que já viram essas fitas, né, esses vídeos. Existem vídeos
produzidos por militares e vídeos produzidos por civis, né? E assim, médicos, né, que fizeram essas imagens. E um dos vídeos mais longos que eu estava negociando para ter em mãos e deu um problemão para mim, era um vídeo de 32 minutos de uma das capturas feitas pelos militares, né, do Exército. E o que aconteceu? Na negociação que a gente estava com uma pessoa intermediando no Nordeste brasileiro, né, porque esse militar, junto com a sua família, o militar, a esposa, mais o filho e a filha, estavam morando lá no Nordeste, né, porque eles vão mudando, né, saíram de Varginha já faz muitos anos, e eles vão pingando, né, vão recebendo promoções e indo para outras bases. Então, esse intermediário meu estava negociando com um filho deste militar para pegar essa fita, e a gente, de forma ética, iríamos recortar a fita uns 2 minutos, onde aparecia a criatura correndo em pé, para não pegar os militares que aparecem na fita, de forma a não prejudicar o trabalho, ou a imagem até do pai desse... que era militar, né, lá da ESA, e outros militares que estavam ali na cena do crime, vamos dizer assim, naquelas capturas. Só que o que aconteceu? Durante a negociação, essa pessoa teve o arrombamento da porta do seu apartamento, entraram dentro do apartamento, vasculharam tudo, não levaram nada, ele ficou super assustado, tem até BO disso, tem foto, né? E essa pessoa simplesmente chegou para mim e falou: Edson, eu não vou te ajudar mais, o negócio está muito perigoso, provavelmente interceptaram as nossas conversas e provavelmente aí eles pensaram que eu já tinha as imagens em meu poder e não tinha. O sublinhado agradece. O sublinhado agradece essas suas revelações aí, viu? E aí o que aconteceu? Essa pessoa, então, ela saiu do esquema de me ajudar, mas eu pedi para ela ir lá e ver se o filho conversava comigo direto. E, para surpresa dele, quando ele chegou na residência desse ex-militar da ESA e a sua família, ela não estava mais lá, a casa estava vazia, simplesmente o cara sumiu para um lugar totalmente ignorado. Então a gente não sabe a procedência mais desta família. Inclusive o garoto que fazia a faculdade junto com essa outra pessoa abandonou a faculdade, a universidade, né, sumindo com a família, provavelmente por conta da gravidade que quase vazou essa. Mas a história não acabou aí, tem a parte mais picante da história, que eu vou te contar agora. Aí o que aconteceu? Um belo dia, né, logo depois dessa bagunça que estava acontecendo, as mensagens que eu tinha de WhatsApp com essa pessoa simplesmente foram apagadas. Então eu tenho um trecho de um começo, né, de 2022 até um certo trecho que desapareceram todas as minhas mensagens. Eu fiquei, como que aconteceu isso? Aí eu falei com um amigo meu que é da inteligência do Exército Brasileiro, né? Eu tenho vários amigos também nesse meio. Eu falei: cara, aconteceu isso comigo, é possível? Ele falou: cara, você não sabe de nada, isso aí é uma tecnologia de 2005, eu vou te explicar. Eles vêm com o carro, para na frente da sua casa, ligam um computador, um notebook que tem esse programa, ele coloca o número do seu celular e ele acessa via Wi-Fi, sei lá que raio, e apaga ali. É simples assim. Aí ele até brincou comigo, falou assim: Edson, próxima vez que você tiver alguma coisa importante, tiver a fita aí de Varginha, você faça 3 cópias, coloque num pendrive. Ele até brincou, falou: um deles você coloca dentro da carne moída, amassa bem amassadinho, esconde dentro do congelador e coloque em outros locais onde eles não vão achar, porque é super complicado, né, esse tipo de coisa. Provavelmente você foi vítima aí de um, vamos dizer assim, de um apagamento, né, dessa natureza aí, por conta das mensagens trocadas a respeito dessa fita de Varginha, né? Então, infelizmente, eu estive muito próximo, né,
de conseguir algo desse tipo e escapou das minhas mãos. Poxa vida, boas, não que sejam revelações suas, pelo menos para mim, algumas coisas novas. Se vocês estão ouvindo de fundo um zumbido aí, aqui no ambiente de cima o pessoal tá passando o aspirador, tá? Então não é problema técnico. Tá, eu pensei que já era um OVNI que estava sobrevoando. Vamos lá. Mas então, assim, eu só vou fazer uma passagem minha aqui, porque eu tenho mais 2 perguntas para você, não quero lhe explorar, né? Se você acreditaria que num certo momento autoridades manifestarão definitivamente algo, seria mais amplo essa questão, por que não vem à tona? A sociedade hoje não absorveria um contato, mas eu vou passar essa questão para frente, porque... Não, mas eu quero responder essa porque é importante. Então, por que não vem à tona? É que me parece que hoje em dia, assim, tá todo mundo com a cabeça desenvolvida. Por que que... E aí não falo só do caso de Varginha, né? Mas por que que não estoura? Não, é mais coisa? Genérico. Exatamente. Né? Mais genérico. Qual seria o problema? Se eles estão aqui, o que modificaria entre continuar escondendo e aceitar? Olha, sobre essa questão, o que a gente tem acompanhado em termos de contexto mundial? Os Estados Unidos têm feito bastante denúncia no Congresso norte-americano, né, porque ele sabe que tem esse material, e o presidente Trump, Donald Trump, ele encomendou, junto à deputada Ana Paulina Luna, um comitê para negociar com o FBI, CIA, a liberação desses documentos OVNIs. Acredito que parcialmente isso vai acontecer em algum momento. O que a gente percebe é que a imprensa tem focado bastante esse assunto na atualidade, e isso é uma forma de preparar a população para esse novo tempo onde vai ser liberado essas coisas. E aí, o que a gente vai ter esse ano de 2026? O filme do Steven Spielberg, que é o Dia D, Disclosure Day, né? O título em inglês, que é Dia da Revelação. Então, o que ele deve trazer aí? Justamente essa temática de revelar as coisas OVNIs, né? Porque é o momento chegado, e um filme, por exemplo, ou uma matéria televisiva, ou uma matéria da internet, ela vai preparar melhor a população, as religiões, para receberem essa informação de que não estamos sozinhos e que em algum momento esses seres vão estar aqui no meio de nós aí aprontando, dando entrevista na rádio, né? Dando entrevista na internet, participando de podcast e por aí vai. Edson, você teve momentos que mudou de opinião ou muda até hoje em relação ao caso Varginha, que é o nosso assunto tônica aqui, os 30 anos agora, dia 20 de janeiro? Jamais eu mudei, né, eu tenho informações, né, e dados e documentos que me fazem crer que o caso Varginha é real, mas logicamente você tem contaminações, já fazem 30 anos, então pode vir contra-informação, desinformação, alguma informação truncada também, então a gente tem que saber peneirar, usar o bom senso, né, a sensatez dentro da investigação desse caso, mas muitos pontos eles são convergentes e as peças do quebra-cabeça encaixam perfeitamente, né? E além dos depoimentos simples das pessoas que estiverem envolvidas nessa trama toda, a gente tem o depoimento dos militares, né? Embora muitos deles não querem dar a cara porque assinaram termos de confidencialidade que não permitem que ele fale sobre esse tipo de assunto, sob assim, o pretexto de repente serem presos se ele falar, de perder o soldo, né, de perder o benefício financeiro que ele recebe, no caso dele estar na reserva, aposentado, né? Então, além dele ficar manchado na arma, né, na instituição militar, né, todos os colegas dele falam, o cara traiu a gente. É a mesma coisa que acontece. Esses ufólogos traíras, né, que agora estão falando contra o caso Varginha, que antes se aproveitavam, pesquisavam ufologia, se beneficiavam de ufologia, agora estão negando. Provavelmente teve uma motivação, né, algumas às vezes são motivações financeiras mesmo, tá?
às vezes é motivação financeira, porque no caso Varginha a gente já tem o histórico de que as meninas e a mãe das meninas sofreram uma tentativa de suborno naquela Aliás, época. se alguém tivesse que desmentir, seriam elas, né? E nenhuma delas desmentiu, porque a bigorna, o piano nas costas, elas levam, né? Então, mas na época elas não aceitaram esse dinheiro, né? Foram 4 pessoas de terno, lá um falando meio enrolado, provavelmente era americano, ofereceram grana para elas desmentirem o caso. Ainda bem que elas não desmentiram, senão o caso Varginha tinha morrido ali. Eu acredito que o fato delas terem sido honestas e não terem se vendido ao esquema, né, de poder militar nessas questões de OVNI, fez com que o caso Varginha perpetuasse a história até os dias de hoje, né? E ufólogos que são sérios aí, né, não só eu e outros que estão pesquisando ainda o caso Varginha, eles têm prestado um serviço, né, para a ufologia brasileira, e especialmente a esse caso, né? Já outros que viraram a casaca aí ficam só prejudicando e provavelmente estão ganhando. Eu tenho informações, mas não vou revelar nomes, mas eu tenho informações de que tem ufólogos no meio de nós dando de bonzinho e que recebem dinheiro de órgãos de inteligência, tipo a BIM, né, e outras coisas aí, porque eu já vi folha de pagamento desses caras e eles estão infiltrados no meio da ufologia. Isso é normal, tá, de acontecer, mas é uma baita de uma trairagem desses caras que recebem dinheiro para ficar ali. É trairagem com eles mesmos, né? Com eles mesmos. Minha última colocação aqui, eu gostaria de saber qual é a sua posição, se você concorda. Eu vou confessar que eu não sei responder, eu tenho dúvidas, mas vou perguntar para você, se você tiver dúvidas também. Você concorda com a espetacularização das cidades onde há casos, e aqui vamos falar de Varginha, de explorar turisticamente com estátuas, com monumentos em afins? Eu não estou falando aqui do museu, sensacional o museu lá, mas, enfim, explorar com estátuas, pórticos, e também não estou falando só de Varginha. Qual é a sua posição sobre isso? Deveria ir para um plano mais sério ou está valendo explorar turismo? Por favor. Olha, na verdade, o governo ele tem um pouquinho de culpa nessa questão da exploração do ufoturismo também, porque existe uma verba federal que os municípios podem se apropriar disso para fazer evento, para criar monumentos ali, discoporto, o que quiser, né, nessas questões. Então, o que a gente vai ver daqui para frente, né? Varginha não foi o primeiro caso, né? A gente já tinha Colares lá, Operação Prato, a ilha de Colares, no Pará, que tem estátuas espalhadas por todo lado. Tem a cidade de Barra do Garças, que tem o primeiro discoporto brasileiro, né, que foi feita pelo Valdom Varjão, né, um vereador lá de Barra do Garças, já é falecido, mas ele que idealizou tudo aquilo. Na época foi muito criticado, tal, mas hoje é um ponto turístico. E Varginha, ela explorou, logicamente, essa história também, vai continuar explorando. Eu estou sabendo que eles conseguiram um terreno e vão fazer um empreendimento lá de 900 mil, parece que está avaliado o investimento desse empreendimento. E a sua posição vai ter sobre isso? Um café. Te frustra um pouco a sua posição sobre isso, ou não? Não, eu acho que é bom, porque faz com que a cidade movimente também, que outras pessoas de várias localidades que visitam ali conheçam mais a respeito desse caso importante, brasileiro, clássico, que aconteceu lá em Varginha e em outras cidades. A tendência é que outras cidades que têm uma incidência forte ufológica também comecem a desenvolver esse ufoturismo. Peruíbe, por exemplo, no litoral de São Paulo, né? Acredito que deve ocorrer alguma coisa nesse sentido. Já eventos, pelo menos, são patrocinados anualmente lá pela prefeitura. Então isso aí é uma tendência que não tem como parar. Eu acho que é bacana também de ser, não prejudica em nada a credibilidade do caso. Já né? O humor não é legal, né? O humor pastelão, o documentário mostra isso, né? E o pessoal não gostou muito do humor pastelão. Eu não vou citar aqui
quem foi o pessoal, porque o pessoal fez a gente rir muito em outros episódios desse programa, né, de uma televisão aí. O humor pastelão, eu já não gosto. Então, quando parte pra baixaria, né, que nem foi na época de Varginha, vou falar o nome Cacete Planeta, né, quando eles fizeram essa chacota naquela época, os varginhenses lá não gostaram. Eu também não achei legal, né, chamar os varginhenses de corno, pô. Isso aí não se pode, né, apesar de ser um programa de humor e tudo mais, mas eu acho que tem um limite, né, para se tratar a questão. Dá para tratar humoristicamente falando, mas sem denegrir a cultura, né, aquele povo lá de mineiro, né? Então isso eu achei super deselegante por parte do programa ali, daquela emissora naquela época, né? Mas a gente tem que vir também que às vezes são situações, programas encomendados também para abaixar, né, a notoriedade do caso, para desconstruir o caso, para desqualificar de alguma forma aquela situação, para que um número maior de pessoas não acredite, né? Então, quem é o maior beneficiado no acobertamento? É os Estados Unidos, porque os Estados Unidos têm um acordo com o governo brasileiro há muitas décadas nessa questão de OVNI. Então, tudo que cai aqui de nave ou que é capturado de ser é encaminhado para os Estados Unidos. Isso vem ocorrendo. Existem inúmeros documentos que comprovam isso. Eu tenho vários nos meus arquivos aqui, documentos americanos liberados pelo FOI, a Lei de Liberdade de Informação norte-americana, e que mostram que os americanos estiveram aqui, junto com o Exército Brasileiro, junto com a Força Aérea Brasileira, pesquisando o caso. Operação Prato, por exemplo, a gente teve uma notícia que o Hal Puthoff, que é um físico norte-americano envolvido com essas coisas, passou na mão dele 25 horas de filmagens da Operação Prato. Agora, o brasileiro aqui, o cidadão brasileiro, não viu, né? Mas lá nos Estados Unidos os caras têm, por conta desse acordo que existe. Talvez a gente nunca veja, né, esses vídeos, infelizmente. Mas o americano, tudo que cai aqui, o brasileiro dá de mão beijada para eles. 47 minutos, ou seja, para quem acompanha futebol, 2 minutos de acréscimo na nossa entrevista. Quem acompanha futebol também no tempo do catarinense aqui, o Dalmo Bozano, falecido já, ele acabava aos 45, não tinha acréscimo. Chegava 45, independente se choveu, se o jogo parou, se teve muita substituição, 45 47, 2 de acréscimo. Mas bem, Edson, antes de dar uma palavra final para você aí, inclusive divulgar, né, por favor, os seus canais, seus produtos, 3 situações, né? Não houve nada em Varginha, uma mentira repetida vira verdade, e aí não me parece, porque a gente acabou de falar da seriedade das meninas e outros, né? Um meio termo, tipo, visto um animal com anomalias, ou animais com anomalias que saíram lá de alguma toca, enfim, mas aí seria muito fácil de revelar. Se é um animal com anomalia, revela um animal com anomalia, mostra vídeo, enfim. Ou é tudo isso mesmo e até mais, chegando ao ponto do médico, então, agora recentemente, ter mudado de versão e contado não mudado de versão, né? Ter trazido mais detalhes, visto pessoalmente lá, enfim, o ser, e contou a verdade. Então, eu vou finalizar assim e deixo à vontade você para falar um pouco aí do teu trabalho atual e qual é o teu canal principal, enfim, muito obrigado. Então, o caso Varginha, ele é verdadeiro, existem muitos detalhes, muita coisa eu conto no volume 1 do meu livro, né? ETs de Varginha montando quebra-cabeça. Estou escrevendo o volume 2, que vai ter também revelações inéditas aí do caso Varginha. Então, a gente tem que pensar que não é só aquela coisa que a emissora jogou lá, é o mudinho e ponto, e criou toda uma intriga para gerar audiência, sei lá, ou de forma tendenciosa de desqualificar o caso Varginha, né? Porque existem outros detalhes, né? Tem as mortes que aconteceram dos animais no zoológico, tem outros avistamentos de testemunhas, tem fotos do avião C-17 que chegou em Viracopos, em Campinas, né? Então, tem laudos, né? Tem reuniões
secretas que aconteceram em Campinas, envolvendo o Zenildo Zoroastro de Lucena, que era o ministro do Exército, e mais 29 generais. Isso saiu publicado na imprensa. Tem uma visita que o Fernando Henrique Cardoso, eu não sei se você sabia disso, mas o Fernando Henrique Cardoso, ele teve em Aramar para ver essa criatura, junto com outros políticos. Eu pedi oficialmente a ata desta reunião, né, e fui negado. A Lei de Liberdade de Informação diz que não tem a ata. Tem de todos os outros presidentes de outras épocas, mas dessa época não tem. De uma específica que, inclusive, foi publicado que ele foi em Aramar lá para fazer essa visita, né, entre aspas. Então, veja que existem vários outros detalhes que não foram explorados, né, pelo documentário. E quando eu penso em documentário, é documento. E cadê documento? Não mostraram nenhum, mas tem documentos, porque foi tendencioso, né? Então, existem sim documentos, depoimentos, algumas características, centenas de testemunhas que nos fazem crer que o caso de Varginha é real. Quem quiser saber mais, então, eu deixo aí as minhas redes sociais, né, o Instagram, @EdsonBoaventura, tem o meu canal no YouTube, no YouTube, que é o canal Edson Boaventura, o antigo Enigmas e Mistérios, tem mais de 1.200 vídeos lá sobre essa questão. Atualmente eu estou fazendo uma vaquinha também, arrecadando dinheiro para amenizar as despesas, porque a partir do dia 20 de janeiro agora, até o dia 26, eu estarei em 2 cidades, em Varginha e em Cláudio, Minas Gerais, para dar prosseguimento às pesquisas de campo que a gente está fazendo lá. Então tem muita coisa legal para acontecer. Se você puder também me ajudar na vaquinha, eu agradeço. A gente tem lá no nosso canal, nas descrições das últimas lives que nós fizemos, tem esse link da vaquinha. Se você não quiser ajudar na vaquinha, entra na nossa loja também, loja www.lojadoedsonboaventura.com.br, e lá a gente tem livros, tem revista, tem camiseta, meia, bonequinho, tem pelúcia, tem até o pelúcia do ET de Varginha aqui, ó. Olha aí, ó. Olha que bonitinho. O pelúcia do ET de Varginha e outros produtos lá que você, adquirindo, vai estar ajudando nas nossas pesquisas. Hoje eu não vivo, nem ufólogo vive de ufologia. Eu sou aposentado do Banco do Brasil e a gente tem o canal aí no YouTube, não dá muito dinheiro, né? A gente sabe, esse ramo da ufologia, ela não paga bem. Se eu estivesse fazendo um canal infantil, por exemplo, estaria montado no dinheiro, né? Falando lá de histórias. Não mudou nada com a profissionalização. Não mudou nada com a profissionalização da ufologia? Nada. Então paga muito pouco, mas todo o dinheiro que entra do YouTube, dessas vendas nossas, a gente reverte para novas pesquisas e para depois a gente trazer de forma séria e honesta, né, verdadeira, para vocês no nosso canal. Então por isso que tem bastante vídeo, tem bastante entrevista e casos interessantíssimos lá no canal. Então ajuda, dá uma força para a gente, né? Vai lá, se inscreve também. E é isso aí, queria agradecer, né, a oportunidade aqui no portal. Muito bem, muito obrigado, Edson. Enquanto o Edson se despedia, falava dos negócios dele aí, apareceu algo na tela aí, mas não é ninguém na frente aqui do prédio do sublinhado com computador para hackear algo, não. Era um spam que tá cheio. Tá bom? Muito obrigado. Ó, se for de ano a ano, foi 10 de janeiro de 2025, agora 14 de janeiro de 2026, até então começo de janeiro de 2027. Mas assim que quiser me chamar, mesmo antes, tiver alguma coisa importante aí, pode chamar que a gente vem com o maior prazer.